Oi para você que se conecta comigo. Estamos aqui no nosso segundo episódio do All You. E eu trouxe hoje, porque deu muito bom, deu muito certo, ninguém mais e ninguém menos que o Ricardo Bellino. Obrigada por estar aqui comigo. Querida, sou coautor desse... Calma, eu vou contar. Não, mas calma não, aqui não tem negócio de calma, eu já gosto de ir desvendando a noiva logo no começo. Para você que já me acompanha no Instagram, já sabe que o Ricardo Bellino é um cara que eu sempre comento sobre ele, eu sou fã dele, ele já esteve comigo no meu programa, aliás, a gente se conheceu no meu programa, na TV, deu seu all-in, e aí a gente passou a ter um convívio profissional, e ele me falou, Daniela, o nome do seu podcast tem que ser All You, porque é sobre isso, é sobre você todo, é sobre o que está por detrás dos bastidores. Fala um pouquinho sobre isso, Bellino. Olha, eu nem pensei quando você me pediu, e é sempre uma alegria poder estar interagindo com você, e eu entendi que tinha uma mensagem importante nessa tua proposta, desse novo momento de você desenvolver esse teu canal de podcast, que não é sobre você, ou sobre mim, ou sobre qualquer outro convidado. É sobre a pessoa que está do outro lado. É entender que você é a sua melhor marca. É entender que você está num cargo, você está fazendo um negócio, você está num relacionamento pessoal, mas você não é exatamente aquilo. Você tem o direito de mudar. Se aquilo não te faz bem, você tem o direito e a liberdade de mudar. Mas para isso você precisa entender que você é o grande protagonista, que você é a principal marca da sua vida, da sua história, e que vai ser responsável pela construção do seu legado e da sua reputação. Deixa eu ambientar todo mundo, geral do prédio. Primeira coisa, o Bellino, e nos bastidores, a gente estava falando sobre isso. O que você mais ouve os mentores falarem por aí? Seja intencional. E eu falei para ele, cara, você é tão disruptivo que ele não só prega, porque na realidade você nem prega isso. Você vive o oposto. Eu falei para ele hoje, você é coracional. E aí ele está falando aqui de a sua melhor marca, mas espera lá, não sei se você sabe, eu vou te ambientar. A tua marca pessoal é avaliada em quanto, Bellino? 78 milhões de reais. A marca dele, pessoal, foi avaliada em 78 milhões de reais. Então, ele tem propriedade para falar sobre isso. E eu sou uma pessoa que amo falar de branding, de projeção, de reputação. Construir uma reputação, e eu vejo o Bellino não tem essa trajetória dele de quantos anos de carreira? 40. 40 anos de carreira. Ele não tem um resbalo. Não existe. Eu falei isso para ele. E aí eu perguntei, Bellino, qual é o segredo? E aí ele me contou. E eu quero que ele compartilhe aqui com você também. Daniela, é muito simples. De fato, para mim, essa coisa intencional, ela destrói a verdade, porque ela tem uma agenda. E às vezes é oculta, ou às vezes ela é explícita. No meu caso, eu posso falar de mim, né? É espontâneo. A coisa tem que acontecer espontaneamente. Eu digo que na minha escola da vida eu me preparo para o imprevisível. No imprevisível não tem intencionalidade, porque é imprevisível. Quando eu me reuni com Donald Trump e ele me disse, sem eu saber que ele me diria que eu teria apenas 3 minutos para vender a minha ideia para ele, não haveria hipótese de uma intencionalidade ali naquele momento. Uhum. Mas a capacidade de gerenciar... Você não fazia ideia que ele ia falar. Eu não fazia isso. ideia. Quando eu me decidi me lançar lá no início, no meu projeto com a Elite, com John Casablancas, eu me permiti viver todas aquelas objeções e todos os desafios que tinham tudo para dar errado. Eu tinha 3 pequenos probleminhas naquela época. Eu não falava inglês, não tinha um tostão, eu não conhecia ninguém na indústria da moda. Mas eu contei para mim uma outra história. E a história foi, se eu conseguir superar esses 3 problemas, tá tudo resolvido. Bom, eu não sabia que viriam 300 problemas na sequência. Mas é como eu lido com objeções, com desafios, como eu ressignifico o não que eu recebo da vida. Tem uma coisa que você me falou, de conversa de bastidor, e eu quero compartilhar com você, que eu achei isso muito, muito foda, que é a seguinte fala: eu entro
pela porta da frente e eu saio também pela porta da frente. Sim. Eu vou falar eu. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer esse movimento. E eu acredito que não só eu. 99% de todo mundo tem. Porque o quê? É uma questão relacional. E aí a gente ouve muito todo mundo falando de reputação e como se constrói uma reputação. Então eu tô falando com o cara que tem a marca pessoal avaliada em 78 milhões e que eu vejo que de fato é coracional. Só que como que uma pessoa que está em casa agora e que não tem uma reputação construída, por onde ela deve de fato começar, se ela não for... Como que eu não vou ser intencional, vou ser coracional se eu só estou me lascando? Essa é a grande... eu acho que esse é o grande desafio das pessoas e o grande problema ao mesmo tempo. Porque nós, em geral, estamos sempre numa dinâmica de causa e efeito. Nós fazemos alguma coisa na expectativa de termos uma compensação XPTO, emocional ou material. E eu aprendi, em 30 anos numa jornada, num mosteiro zen, a me ressignificar. Hoje, 40 anos depois, eu posso te dizer com muita tranquilidade que eu me tornei não um empreendedor serial, mas um empreendedor samurai. E o que quer dizer isso? É que eu aprendi a reconhecer e ressignificar minhas frustrações, minhas ansiedades e ter empatia, primeiro por mim, por todas as dificuldades que eu sinto como um ser humano normal. E no momento em que eu me reconheço vulnerável, eu me torno forte. Na minha vulnerabilidade, eu encontro a minha força para enfrentar desafios que parecem impossíveis. Na prática, vamos supor, você está fazendo um deal, está fazendo um negócio com uma pessoa extremamente difícil, de um caráter duvidoso. Como que você faz isso? Porque eu vou lá, saco a espada e corto a cabeça. Não é o correto. De jeito nenhum. Tá, mas vamos lá. Como que é na prática? Como que você lida com a demanda? Depende, cada caso é um caso. No meu caso, especificamente com Donald Trump, eu não esperava ter sido surpreendido com aquela ameaça de em 3 minutos ser colocado para fora da sala, e eu uso de um recurso que para mim é muito natural, que é o senso de humor, ou é a presença, é o carisma. Anota. É uma coisa muito genuína que eu tenho. Então eu trato de desconstruir aquele modelo, preparado, fazendo perguntas, ao invés de simplesmente estar preocupado em dar uma resposta certa em 3 minutos. Então, quando eu inverto essa dinâmica e eu te trago para o meu lado, porque ao te fazer uma pergunta que você não está esperando, você vai ter que me responder. E se você não sabe, você vai me dizer que você não sabe. Perfeito. Mas já entramos numa outra dinâmica de diálogo. Então, eu já quebrei aquela postura mental que estava simplesmente pensando em me eliminar em 3 minutos. É caso, é um caso. Agora, o que eu quero dizer... Ficou muito claro o senso de humor. A presença do senso de humor. Simplesmente por uma razão. Da empatia. Simplesmente por uma razão. Os negócios, as relações, nascem com um enorme potencial de dar errado. Eu vou te contar uma rápida história, que não é lenda, mas que tem muito a ver com a minha filosofia e o meu projeto da Escola da Vida, lá nas montanhas do Piemonte, na cidade de Belino, que tem um lobo na bandeira. E eu fui estudar um pouco do comportamento dos lobos, que tem a ver com a alcateia, que é como eu defino as pessoas que participam desses meus programas. E eu encontrei uma característica espetacular. As matilhas de lobos são reconhecidas como aquelas que têm a estratégia mais eficiente de caça no reino das selvas. Eles são considerados caçadores exímios, profissionais, assim, no extremo, estrategistas para caçar. O que você não sabe, a maioria das pessoas não sabe, é que em 10 tentativas de abater uma presa para se alimentar, em 10, eles erram 9. Eles falham 9 vezes. Mas isso não tira deles o senso comum de parceria, de resiliência, de companheirismo. Então, essa é o jogo que você tem que entender antes de jogar. Que você vai errar, muito possivelmente, 9 vezes até acertar na 10ª. E é aquela 10ª
que diferencia quem tem sucesso de quem não tem sucesso, de quem tem sucesso e quem tem frustração, quem reclama e quem aprende com erro. Porque eu, nessas 9 tentativas que eu faço para acertar numa 10ª, eu aprendi nas 9 vezes. E vou acertar na 10ª e vou comemorar. E nas 9 que eu aprendi, eu coloco e faço um recibo para a escola da vida. Porque é ali que eu aprendo de verdade. Eu aprendo em ressignificar os meus erros. Eu, no ano passado, fui convidado para ser homenageado no palco do Teatro do Oscar em Los Angeles. Eu fui o primeiro a ser homenageado naquela cerimônia como empreendedor e mentor do ano. E pelas mãos do Rodrigo Santoro eu recebi a estatueta do mentor do ano. Quando eu subi no palco, eles me pediram que manifestasse algumas palavras, que expressasse aquele sentimento, eu não tive dúvidas. E eu agradeci de pé, na frente de todas aquelas pessoas, aos meus erros, aos erros que eu cometi na minha vida. Porque se eu sou o homem, o empreendedor que eu sou hoje, eu devo isso a ter entendido o jogo do erro, a ter entendido como ressignificar os erros. Galera, o Belino está falando, basicamente, muito do oposto do que a maior parte de muitos mentores e treinadores vem pregando. Quando a gente começa aqui o podcast falando all you, todo você, você todo, jogo por trás do jogo, eu tô falando sobre ser humano. E aí, escutando do Belino, que é um cara que tem tamanho resultado, de que é sobre você ter resiliência, sobre você ter empatia, sobre você errar e continuar, e assim, você erra muito hoje? Muito. Você continua tentando e não conseguindo? Não, eu continuo tentando até dar certo. Até dar certo. E às vezes não depende de mim, porque quando bota mais do que uma pessoa no jogo, tem conflito potencial. Eu não faço nada sozinho, eu dependo de outras pessoas, colaboradores, parceiros, sócios, investidores. São pessoas que têm suas agendas pessoais, que têm conflitos, que têm mudanças de humor, que têm vários eventos que impelem ali, que geram uma transformação, uma mudança de opinião. Belino, tem uma coisa que você fala também, que eu gosto muito. Eu desisti de desistir. É isso mesmo. E as pessoas desistem muito rápido de um alvo, de uma meta, de um negócio. E aí quando você fala do lobo, que ele erra 9 vezes para acertar uma, eu quero que você fale essa teoria de desistir para a galera e contextualize na sua vida hoje com negócios que você ainda empreende e como que é isso na prática. Eu acho que o desistir de desistir está muito associado a dizer não aos nãos que a vida me dá. Né? Porque eu sou uma pessoa que não aceita o não como resposta. E eu vou buscar o sim. Mas eu já entendi que não aceitar o não adianta fazer pirraça. Não adianta ficar de mau humor. Não adianta ficar ofendido. Uau. Porque, de fato, pegou? Eu tenho um livro que foi o meu maior, até hoje, campeão de vendas, que ele retrata uma característica das pessoas e que eu trato com muito humor, e ele tem um título que é muito divertido, e que é uma observação na minha vida de que o sucesso não é um golpe de sorte. Eu sei pela minha própria experiência e pela experiência de outras pessoas que também me inspiram e que também passam por essa jornada do erro, do acerto e de um sucesso consistente e não um sucesso imediatista, superficial, como tentam vender como fórmula mágica ou como uma pílula. Incrível. Bom, mas eu descobri uma coisa que é ainda mais importante do que isso. O quê? É que o fracasso não é um golpe de azar. Não é. E esse coitadismo que as pessoas desenvolvem, que é uma patologia, que impedem as pessoas de se expandir e se desenvolver, me levaram a escrever um livro chamado Ninguém é Fudido por Acaso. E vou deixar aqui para vocês uma provocação e um teste. Você vai entrar no fudidômetro.com.br e vai ver qual é o seu grau de fudência. Porque se você não reconhece que você está em um determinado estado, você não aceita o princípio de mudar. Você se conta histórias. E pessoas inteligentes têm a capacidade não só de contar história para outros, mas contar histórias no silêncio do seu travesseiro para você mesmo, para talvez evitar uma dor, para diminuir uma dor. Eu tenho uma pergunta. Não pensa, só vai no bate-pronto, igual eu falo com os meus alunos. Vomita a resposta. Você consegue tudo que você quer? Consigo.
Eu consigo tudo que eu me pré-determino e me disponho a conseguir. Quanto tempo, às vezes, pode durar esse tudo? Pode demorar anos, ou pode demorar meses, não tem problema. E entenda bem, não é uma resposta presunçosa. Por quê? Porque eu aceito o princípio de que às vezes eu preciso me moldar, adaptar e aceitar ajustes na minha decisão. A minha determinação de fazer algo, ela é única e é uma força motriz que me leva para frente. Agora, talvez, e muitas vezes acontece, de que a motivação inicial, a visão inicial, ao se desenvolver, chega aqui de uma forma diferente. Mas ao aceitar que as coisas evoluem, que as coisas se ajustam para atender outros interesses que não são só os meus, porque tem outros interesses que fazem parte. Então, eu poderia te dizer que eu não me lembro de nada que eu tenha me lançado, me determinado a fazer, que eu não tenha feito. Como saiu? É um outro problema. Ok. Você teve o resultado que você queria exatamente sempre igual? Não. Mas eu tenho tudo que eu quero. Porque eu me lanço com entusiasmo, com otimismo, com alegria. Eu sou realmente a pessoa que vive o conceito da felicidade. Porque eu coloco a felicidade na frente do sucesso. E eu, trazendo aqui palavras de Carlos Drummond de Andrade, a felicidade genuína, ela não precisa de um motivo. Eu sou feliz sem motivo. Porque eu entendo que pessoas felizes também ficam tristes. Tem mais uma pergunta para te fazer. Você é a sua melhor marca, ok. Você é um cara de muita reputação, construída. Alguém te autorizou? Não. Eu não preciso de autorização de ninguém. Eu aprendi com Donald Trump uma frase clássica que é maravilhosa. Nunca peça permissão. O que eu falo para vocês aí? Eu nunca peço permissão, mas quero dizer que por empatia e respeito ao outro, estou sempre pronto a te pedir desculpas. Se eu tomei uma decisão sem pedir permissão, porque eu vou fazer, proativamente, bem intencionado, com o melhor da minha intencionalidade de fazer aquilo acontecer como tem que ser, e talvez você não goste ou não se ofenda, não tem problema nenhum. Eu vou te dizer, olha, desculpa. Errei. Desculpa. Tá, e mais uma pergunta que é muito boa. É muito boa, eu sei que você que tá aí tá vibrando para perguntar isso. Como construir uma reputação não sendo intencional? Não se preocupando em construir uma reputação, se preocupando em fazer o que você promete, em cumprir com a palavra dada, em superar expectativas. Reputação é que nem propósito. Você não compra numa loja de brinquedo. Uau. Você faz. Você constrói. Não importa que a minha marca vale 78 milhões, podia valer 7 mil, podia valer R$1. Não tem nenhuma importância para mim. Eu sim soube integralizar isso na minha grande história de vida. E não só isso, como integralizar contabilmente. A minha marca pessoal foi integralizada de forma inédita no meu balanço patrimonial. O meu balanço patrimonial da minha empresa de participações hoje reflete 78 milhões de reais a mais. Aonde o ativo sou eu. Então, isso serve para mim, para mostrar a importância de uma reputação. Porque eu precifiquei a reputação. E ao precificar, você consegue visualizar a dimensão disso. Serve para mim, serve para quem me acompanha, serve para quem usa, de alguma maneira, se aproveita dessa inspiração. Eu acho que é sobre isso. No final do dia, não se preocupe em ter uma contrapartida de tudo na sua vida. Seja você a sua melhor marca. Faça por fazer. Construa uma reputação fazendo. E não porque eu vou ter uma reputação. Uau. Porque não é toma lá da cá. A vida não é toma lá da cá. Fala isso de novo. Essa última frase. Faça aquilo que você tem que fazer pela convicção de que você está no caminho que vai te levar aonde você merece estar. Que é primeiro ser uma pessoa feliz e depois acumular e resgatar o seu sucesso. Porque não é golpe de sorte. Não é. Mas também se você não está feliz, porque não está tendo o sucesso que você quer, você não tem falta de sorte. Você talvez tenha falta de atitude correta para fazer. E atitudes que passam desde você, por exemplo, pensar como rico.
E pensar como rico não é ter 1 milhão na conta. É ter uma atitude, um pensamento próspero. De, entendeu? Positividade. Pensar grande, não pensar pequeno. Eu acho que isso faz parte da minha persona e faz com que as pessoas tenham interesse de fazer negócios comigo, de estar próximas de mim, de conversar comigo. Não precisa sempre fazer negócio. Eu não fazer relacionamento e networking, você ouve tanto, troca de cartão, eu vou te ligar quando eu precisar. Não é quando precisar, é quando você lembrar. E ser lembrado por alguém é manifestar um carinho por alguém desinteressado, não intencional. Networking intencional não funciona. E eu posso dizer com muita alegria e de novo, sem falsa modéstia, que isso é novidade para muitos. Que é o seguinte, talvez haja algumas exceções, mas dificilmente eu acesso algum amigo ou alguém e eu não tenho a resposta. Porque não é sempre intencional, não é sempre mercenário. Tem um lado de carinho, tem um lado de interesse genuíno. Nós somos seres humanos que temos dúvidas, dores, inseguranças, dias ruins. E um dia ruim, a única coisa que precisa é uma palavra boa. É uma anedota. É falar com o cara que o cara já sabe que conversando comigo vai rir no final. Então, isso é criar uma expectativa positiva. E aí, no final, já que estamos aqui, estamos num bom momento, estamos num estado de espírito elevado, por que não vamos fazer um negócio? Porque você quer fazer negócio com quem você gosta. E tem mais um ponto que a sua história tem tudo a ver com um elemento que eu falo muito. E eu falo isso direto. As pessoas mais fodas que eu conheço são as pessoas que mais precisam de ajuda. Por quê? Porque elas já são tão fortes, tão poderosas do ponto de vista social, que a galera tem medo de chegar, de dar um conselho, de abordar. E eu, na minha vida, já notei isso. E eu me conecto com pessoas que são incríveis. Os meus mentorados, por exemplo, são geniais, são pessoas que trabalham em grandes corporações, são, enfim, grandes visionários. E você é um cara que chegou no começo, lá atrás, no Donald Trump. Você já tinha essa noção? Você poderia contribuir com uma pessoa tão grande? Porque não é qualquer um que chega. Belino, não é qualquer um que chega e fala, eu vou lá falar com o cara. Não, mas é que eu já tinha feito uma escola anterior, que foi a escola da elite. Quando aí sim eu tive que quebrar todas as barreiras. Vai nessa escola. Conta sobre essa escola. Então essa escola é que me levou a fazer a minha grande sopa de pedra. Porque eu, de novo, não tinha dinheiro, não falava inglês, não conhecia ninguém nessa indústria, mas eu tomei uma decisão. E as ações, elas precedem de uma decisão. Você primeiro toma a decisão, depois você age. Por quê? Porque vai ter no caminho muitos quebra-molas. Como é que você vai enfrentar o quebra-mola se você não está realmente comprometido com a sua decisão? Porque decisão é quase uma força que vem e que eu chamo de anti-Santo Tomé. O empreendedor, como eu, ele crê primeiro para ver depois. E não ele vê para crer. Uau! Então, isso muda completamente a maneira como você lida com as coisas. Perfeito. E não tem problema, porque eu já sei que vai ter várias tentativas e vários erros nesse caminho que vão me ensinar e vão me preparar para que na próxima eu erre menos, ou erre diferente. O erro, ele é parte fundamental. E eu sempre digo, eu gosto de errar rápido. E eu gosto de um não rápido. Prefiro um não rápido que um talvez demorado. Muito bom. Que aula, hein? E aí, você gostou? Eu amei, Belino. Obrigada por ter vindo. Eu também adorei. Eu, por mim, eu ficaria aqui há muito tempo. Agora vai ter uma agenda, esse homem não para, e vamos que vamos. E para você que está aí, que pensa que estava terminando, bebê, tá só começando. Beijo no seu coração. Até a próxima. E não se esqueça, o segredo do sucesso está você assumir a sua vulnerabilidade. Não tente ser a fortaleza que você não precisa ser. Ao assumir vulnerabilidade, você se conecta por empatia com as pessoas e essas oportunidades se abrem e você pode se surpreender com a capacidade de ser uma marca importante para construir o sucesso e a felicidade que você merece. Afinal de contas, all you, você inteiro no jogo, você inteiro na arena, com dor, com medo, do jeito que você tá.
vai coracionalmente. Até mais.